Bem, pessoal, sentados, cada um nos seus lugares em silêncio, olhando para frente. Chega, sentados, cada um em seus lugares, olhados para frente, em silêncio, prestando atenção aqui. Vamos ligar o celular aí, ó. Ao celular. Vira pra frente aí. Senta. Senta. Então, na hora de hoje, vamos falar sobre. Então, na hora de hoje, vamos falar sobre Bíblia. O que é o livro sagrado dos cristãos? O cristianismo, que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis. Bíblia é uma palavra de origem grega que vem de libros, quer dizer livros. Ou seja, a Bíblia é um conjunto de livros. Para os católicos são 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Para os evangélicos protestantes são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E para essa aula de hoje vamos falar, gente, de uma parte da Bíblia que é o Novo Testamento, mais especificamente o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Mateus é esse discípulo de Jesus, um cobrador de impostos, similar ao Zaqueu da música, que se converteu, virou apóstolo enviado de Jesus. E tem escrito esse que é o primeiro evangelho do Novo Testamento. O evangelho significa boa nova, boa notícia da salvação do reino de Deus que Jesus havia trazido para a humanidade. Vai ter difícil, hein, não? Vira para frente aí. Mateus. Então vamos falar do Evangelho de Mateus, uma parte do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 26, versículos 46 a 56, que é a traição de Jesus no jardim. Depois da última ceia, onde Jesus ali avisou os seus discípulos que ele seria sacrificado, Judas sai no meio da ceia e entrega Jesus por 30 moedas de prata. E ele leva os soldados até o jardim do Getsemane, onde Jesus estava orando. Jesus estava preparando o seu coração, o seu espírito, a sua alma, porque havia dito que seria a sua tortura. Ele passaria a madrugada inteira de quinta para sexta sendo torturado. Depois de manhã, ele começaria o seu calvário, sua caminhada até o calvário, até o Gólgota, no monte onde ele seria crucificado. Ele caminhou durante toda a manhã. Quando ele chega no Gólgota, por volta do meio-dia, ele é crucificado. Por volta das 3 horas da tarde, ele morre. Então Jesus estava preparando o seu coração, a sua alma, o seu espírito para esse momento. Inclusive tem a cena da agonia. Segundo relatos bíblicos, Jesus teria chorado e suado sangue. E inclusive pediu: Pai, afasta de mim este cálice. O cálice seria o cálice da crucificação, o cálice do sofrimento, o cálice de todo o sangue que ele iria derramar durante a sua via crucis, sua via dolorosa. Aí chegou a hora, que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Enquanto Jesus estava lá orando com os seus discípulos, Pedro e João, Judas chega lá com os soldados. E aí falou para os soldados: aquele que eu beijar é Jesus. Porque os soldados não sabiam quem era Jesus. Estava de noite, estava mais difícil ainda de saber. Então Judas vai lá e beija. Dá um beijo em Jesus, que é o beijo da traição. Aí os soldados vão e prendem Jesus
Pedro se revolta, corta a orelha de um soldado. Jesus diz que quem pela espada vive, pela espada morrerá. Então ele enxutou a orelha do soldado e diz que esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é justamente deixar com que Jesus seja sacrificado, porque será o sacrifício da última e eterna aliança. Antigamente, no Antigo Testamento, tinha vários sacrifícios, principalmente do cordeiro, que foi feito, por exemplo, na Páscoa judaica. Eles sacrificavam o cordeiro, passavam o sangue do cordeiro na porta das casas, para o anjo do Senhor não matar os primogênitos. Não havia o sacrifício do cordeiro, e Jesus seria o próprio cordeiro que nos imolado pela salvação da humanidade. E entregaria também o seu corpo e o seu sangue na figura do pão e do vinho. Então, esse episódio, como está contido também em outros evangelhos, como em Marcos, capítulo 14, versículos 42 e 52, está também em Lucas, no capítulo 22, dos versículos 47 a 53, e no Evangelho de João. Então, os 4 evangelhos dos 3 sinóticos de João. Lá em João, capítulo 18, versículo 11. Então, é um episódio da traição de Jesus. Quem traiu Jesus? Lucas, Mateus, o primeiro evangelho. O primeiro evangelho. Essa traição teria acontecido no ano de 29 depois de Cristo, no jardim do Getsemane, em Jerusalém, na última semana da vida de Jesus, na verdade, no último dia, né? Jesus passou o dia, na quinta-feira, com os seus discípulos, à noite teve a ceia, para comemorar a Páscoa. Eles comeram provavelmente um cordeiro, ervas amargas, e aí, na hora que Jesus foi comer o pão e o vinho, ele falou: isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue, que será entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. E ele ficou a Eucaristia para os católicos, que é o corpo e sangue de Cristo. Para os evangélicos e protestantes, ou é só um simbolismo, essa passagem, ou a presença de Jesus é só espiritual. Para os católicos não, a presença é real. Jesus está presente no pão e no vinho, com o seu corpo e o seu sangue, quando o Padre, agindo em persona Christi, pronuncia as palavras de Jesus. Ocorre a transubstanciação, ou seja, muda a substância e a essência do corpo e vinho para o corpo e sangue de Cristo. Jesus é o Messias ungido, enviado de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, no fim do seu período na terra, quando ele se prepara para ser crucificado em Jerusalém. No dia de ser crucificado ao meio-dia, morreria às 15 horas. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos de Jesus, que traiu levando as autoridades ao jardim de Getsemane. Para alguns, ele traiu por avareza, porque ele tinha ido. Inclusive, algumas versões dizem que ele comprou um campo com dinheiro das 30 moedas de prata, mas só que ele caiu num buraco nesse campo e morreu. Esse buraco ele caiu. Em outras versões, ele teria se suicidado, se arrependeu, devolveu o dinheiro e se enforcou. Tem versões diferentes aí sobre o que aconteceu com Judas. Ele era um dos 2 discípulos de Jesus, ele estava levando as autoridades ao jardim de Getsemane. Uns falavam que foi por egoísmo e avareza, por querer riqueza. Outros falam que é porque ele queria que Jesus fosse um líder revolucionário, um líder que lutasse contra o Império Romano e libertasse o povo judeu do domínio do Império Romano. E como Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, ele não tinha objetivo político aqui na terra, apesar de que os cristãos vivem aí buscando objetivos políticos, achando que alguns messias aí são messias, são ungidos, são enviados de Deus. Cristo, né, um Jair Messias da vida aí, acham que ele é o enviado de Deus. Na verdade, Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Quem usa o nome dele em vão para projeto político está cometendo pecado. Mas nós temos uns pastores aí, né, líderes religiosos, que ficam falando aí em nome de Deus, como se Deus tivesse escolhido uma figura, ainda mais uma figura tão abjeta quanto Jair Messias Bolsonaro. Né? Então, a traição, segundo a Bíblia, seria algo necessário. Estava no programa, no projeto de Deus, sacrificar o seu filho, dar a vida do seu filho para a salvação da humanidade, para lavar com o sangue de Cristo os pecados da humanidade e assim salvar a humanidade. A Jerusalém na época de Jesus tinha por volta de 40 mil habitantes, mas na época da festa chegava a ter até 215 mil pessoas, na época da Páscoa. Foi a época que Jesus morreu. A Páscoa era a passagem da escravidão para a libertação, como Moisés
A nova Páscoa de Jesus agora é a passagem da morte para a vida, porque Jesus ressuscita ao terceiro dia. O tema do jardim é um tema muito presente em todas as religiões. Todas as religiões há um jardim primordial, ou há um jardim onde os deuses ali cultivam. O jardim é o símbolo da vida. E por mais que no jardim de Getsemane Jesus ali preveja sua morte, sue e chore sangue, o Getsemane representa ali esse sangue como o adubo que vai cair no chão, vai adubar a terra e fazer brotar cristãos. Tanto o cristianismo hoje é a religião mais fiel do mundo. Então os mártires diziam que o sangue dos mártires da igreja primitiva é como adubo que fertiliza e faz brotar cada vez mais cristãos no mundo. Apesar de que hoje também ninguém quer morrer por Jesus. Na verdade, eles querem matar, né? Matar em nome de Jesus. A parte dos cristãos são defensores de arma, né? Deus diz: dá um tapa na direita, presta na esquerda. Para o cristão de hoje, não. Dá um tapa, você pega a arma e dá um tiro na cabeça, porque bandido bom é bandido ruim. Essa é a perspectiva do cristão de hoje. Jesus diz: se te roubar a sua túnica, dê também as sandálias. Não se apegue às coisas materiais, às coisas assim. Mas hoje, em nome da proteção das suas propriedades, você pode matar em nome de Deus, porque Deus te ampara, na lógica dessa galera. Com isso aqui subverte completamente os ensinamentos de Jesus. Então Judas beija Jesus. E esse beijo é o beijo da traição. O beijo do discípulo, agora, que era comum naquela época, o discípulo beijar o seu mestre, o seu rabino. Jesus era um rabino. O beijo do rabino, do discípulo no rabino, vira o beijo do traidor, do traído. Vira símbolo de tradição. Tem muita gente que senta com a gente na mesma mesa, que nos beija, nos abraça, nos trai, sem falar nada, sem brigar com a gente. Pelas costas vão lá e nos ferem. Inclusive tem uma fala muito interessante que rola por aí, que diz o seguinte: Pedro era explosivo, Pedro brigava, discutia, batia boca, mas não traía Jesus. Judas Iscariotes nunca brigava, discutia, mas foi lá e fudeu o outro pelas costas. Então não fique puto com quem briga e discute com você, mas com quem pelas suas costas não estou